Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade às nossas aulas, aos nossos estudos para a prova do Auditor Fiscal do Trabalho, conversando aqui sobre a parte de Direito do Trabalho. E hoje, pessoal, eu vou conversar sobre a súmula 363 e a orientação jurisprudencial 321, que trata ou não do vínculo de emprego do servidor público, quando isso ocorre, se existe essa possibilidade. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações. Caso você não seja inscrito, se inscreva aqui no canal, porque toda terça e toda quinta-feira tem conteúdo aqui de direito do trabalho. Peço também que vocês deem o like nesse vídeo, que irá ajudar bastante o nosso canal, a divulgar o nosso canal aqui. E peço também que vocês encaminhem esse vídeo para outras pessoas que estejam estudando também para concurso do OAB, concurso público. Temos concurso público aí nesse ano ainda do TRF e também alguns concursos de TRT, além desse do Auditor Fiscal do Trabalho. Pessoal, quem já me conhece, que já está inscrito aqui no canal e acompanha as nossas aulas, sabe que eu sempre dou muita importância para as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho e para as orientações jurisprudenciais, as famosas OJ, pessoal. Por quê? Porque elas caem no dia a dia, elas fazem parte do dia a dia da advocacia trabalhista. Toda hora o juiz do trabalho, os desembargadores do trabalho aplicam essas súmulas do TRT e do TST e essas OJs, essas orientações. São direcionamentos que a jurisprudência ela vai determinando naturalmente para juízes de primeira e segunda instância segui-las. Então é muito comum que os tribunais e os juízes de primeira instância e até os tribunais superiores, eles se valem dessas súmulas, pessoal. É muito importante. E não por outra razão, súmula e OJ cai toda hora em prova do OAB. Quem faz prova do OAB estuda muita súmula e OJ. Se eu tivesse que falar, provavelmente quase todas as questões terão ou uma súmula ou uma OJ. Dificilmente uma prova do OAB não vai ter uma súmula ou uma OJ. E nos outros concursos públicos não é diferente por causa da sua aplicação diária na Justiça do Trabalho. E eu vou conversar aqui com vocês sobre a súmula 363 e a OJ 321, ambas do TST. Nós temos conversado aqui, pessoal, que pela possibilidade de vínculo ou não de emprego do empregado sem ser servidor público. Esses detalhes e essas pegadinhas é o tipo de questão que pode cair numa prova de concurso público e você, minha amiga, você, meu amigo, você tem que estar bem atento, principalmente porque essa OJ e essa súmula, elas saem daquele básico, daquela vala comum, como algumas pessoas costumam falar, né? Saem daquelas súmulas batidas, saem daquelas OJs batidas. E muitas vezes a sua aprovação vai estar aqui, quando você estuda aquilo que a maioria não estuda. Você está fazendo uma prova para um órgão público. Um órgão da administração pública direta, um ministério. Então você já disse para vocês em outras aulas que vocês têm que conhecer o básico de tudo isso, saber da administração direta, saber da administração indireta. Por isso que isso vai ser questionado para você lá no direito administrativo.
aqui no direito do trabalho, ele também vai querer saber como é que se comporta a jurisprudência no caso de um funcionário, de um empregado, de um contratado ter direito ao vínculo de emprego ou não. Porque, antes de mais nada, você já deve saber que para alguém ser chamado de servidor público, ele tem que fazer o concurso público. Não confunda servidor público com agente público. Até eu, que não sou servidor público, no exercício da função pública, ainda que delegada, através de uma permissão de serviço público ou através de uma cessão de serviço público, caso eu fosse uma cessionária, eu seria um agente público. Agente público é algo mais abrangente. Não, nós estamos falando aqui de servidor público, estrito sensu. Então, para você ser um servidor público, como manda o artigo 37 da Constituição da República, você fará prova de concurso ou concurso de provas e títulos. Você tem que fazer uma prova, é o concursado. Então, só o concursado que faz a prova do concurso que poderá ser chamado de servidor público, sob pena de violação desse princípio do ingresso no serviço público. E o parágrafo 2º, ele também fala que é ilegal isso. E o agente público que autorizar isso será penalizado. Por quê? Por que a Constituição de 88 falou isso? Porque primeiro que ela colocou uma regra. E se vocês fizeram um histórico dos municípios, às vezes de órgãos públicos aqui no Brasil, muitas vezes há essa burla. Então ele já colocou a regra e já falou no que é no inciso 2, e no parágrafo 2º ele já falou de possíveis penalidades. Então de cara você já está no artigo 37, inciso 2, sabendo que precisa do concurso público. Quem não fizer concurso público não terá vínculo de emprego com a entidade pública, com o órgão público, com o ente público. Tudo isso, é claro, pessoal, eu estou falando do artigo 37 da vigente Constituição de 1988. Estamos falando da Constituição vigente. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho certeza que você já cansou de estudar o artigo 37. Quem faz prova de concurso público provavelmente já estudou esse artigo 37 umas 497 vezes, no mínimo. Né? É tão batido que muitas vezes nem cai. Mas é aquele tipo de artigo, o seguinte, ele é tão batido que não cai. Mas se ele cair, tu tem que estudar, tu tem que saber. Essa que é a grande verdade. A partir daí, ultrapassado esse raciocínio do vínculo de emprego ligado ao servidor público, que no caso ali provavelmente ou vai ser de CLT ou estatutário, chegou muito ao STF algumas dúvidas através de recurso de revista. E aquelas pessoas que, com base na súmula 363 do TST, aquelas pessoas que teriam sido contratadas pelo ente público, prestaram serviço para o ente público, já na vigência da nossa Constituição de 1988, se essa pessoa não fez concurso público, mas ela atua como um servidor público ali, fazendo tudo ligado ao serviço público, vamos imaginar o seguinte, pessoa A e pessoa B. A pessoa A, ela fez o concurso, ela é servidora pública. A pessoa B faz exatamente as mesmas funções que o servidor A. Só que esse B não fez concurso público. Aí eu te pergunto, ele tem vínculo com o ente público? Ele não tem. É isso que está dizendo o artigo 37, inciso 2. Aí, muitas pessoas,
como esse servidor B, ele ingressou com uma reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego. E o que o TST, já cansado de ter visto isso através de vários recursos de revista que devem ter subido lá no TST, o que ele fez? Ele editou essa súmula 363 falando assim, ó, você que prestou serviço para um ente público, mas no entanto, você não fez o concurso público, serviço previsto aqui no artigo 37, inciso 2, você não guarda vínculo com o serviço público, com o ente público. E caso em algum momento tenha sido mencionado ou falado isso para você, ou até redigido, alguém, o seu superior lá no serviço público, te deu um contrato de trabalho dizendo que você era empregado, para formalizar o vínculo com o ente público, esse contrato é nulo. Se você não fez prova de concurso público, de provas e títulos, você não faz jus a ser chamado servidor público, você não tem vínculo. Esse contrato, ele é nulo. Inclusive, o parágrafo 2º também fala, o contrato é nulo e quem cometer essa irregularidade vai ser penalizado. Além disso, a própria súmula, ela até fala, olha só, você não possui vínculo de emprego com o ente público. Mas olha só, você trabalhou? Sim, trabalhou. Se você trabalhou, você tem direito ao seu salário. Se você trabalhou e foi pactuado alguma gratificação, você vai ter direito a essa gratificação. Ou seja, você não tem direito ao vínculo de emprego, mas você tem direito à contraprestação pactuada, aquilo que foi pactuado, você tem direito às horas trabalhadas daquele mês ou daquele período. Se você trabalhou 8, 12, 15, 60, pelo período todo, lógico, você tem direito àquilo também, e também recolhimento do FGTS. Ele ainda até colocou de lambuja o FGTS aqui, pessoal, porque cá entre nós, se ele não está concedendo o vínculo de emprego, no meu entendimento aqui, não teria que ser pago o FGTS, porque o recolhimento de FGTS tem como fato gerador o vínculo de emprego. Mas o TST foi lá e deu de lambuja a percepção do FGTS. Não sou eu que irei discutir isso. Isso aqui é só para você ativar o teu gatilho de raciocínio de fato gerador de vínculo de emprego. Você precisa, para fazer um concurso público, e para quem quiser advogar, quando eu falo aqui com os meus alunos, com os meus mentorados, você precisa de quê? Você precisa ter o raciocínio jurídico trabalhista, senão você não vai conseguir defender o seu cliente da melhor forma. Mas o TST ele deu, horas trabalhadas, contraprestação pactuada e o FGTS devido. Lembrando que esse contrato ele é nulo. Isso para a Constituição vigente, a Constituição de 1988. E se o examinador dessa banca, dessa prova do auditor fiscal, chegar e falar assim, não vou falar da súmula 363, não. Vamos embolar um pouco mais aqui. Vamos imaginar que no caso concreto, o servidor B era antes da Constituição de 88. Provavelmente até nesse momento, estabilidade decenal, que já foi extinta. Só tem estabilidade centenal para as pessoas anteriores à Constituição de 88 que não tenham optado pelo FGTS. Raramente você vai encontrar um ser vivo que tenha essa estabilidade. Não vou dizer que você não vai encontrar, mas será provavelmente uma espécie mais do que rara. Mas veja bem, vamos imaginar uma pessoa
que estava nessa mesma situação, esse servidor B, antes da Constituição de 88. O que o TST lhe fala através da OJ 321? Exceto o pessoal de vigilância e aqueles que foram contratados pela lei do trabalho temporário, fará jus ao vínculo de emprego. Por quê? Ele já está aqui na OJ 321, excetuando o pessoal do vínculo de trabalho temporário e o pessoal da vigilância. Por quê? Na legislação anterior, nós usávamos a expressão atividade meio. Se o vigilante e o temporário não eram atividade meio, não caberia ali o vínculo de emprego. No entanto, conversando sempre aqui sobre essa OJ 321 do TST, anterior à Constituição de 88, se eram aqueles funcionários que exerciam efetivamente, como nós conversávamos antes da reforma, a atividade fim. O que é a atividade fim de uma empresa? É aquela atividade que a empresa foi criada para fazer aquilo. A atividade meio é uma atividade do vigilante, da pessoa da limpeza, a atividade que essa pessoa da atividade meio ela faz, a empresa ela não foi criada para fazer aquilo. Por isso que não tem vínculo de emprego. Já a pessoa que exerce aquela atividade que é da natureza e o objeto social da empresa, ela foi criada exatamente para aquilo. Por isso que a gente chamava, e alguns ainda chamam, de atividade fim. Antes da Constituição de 88, aquelas pessoas que tinham essa relação de trabalho com o ente público, na atividade fim, teria vínculo de emprego com o tomador dos serviços. E quem é o tomador de serviço nesse caso aqui? O ente público. Porque o que acontecia? O prestador do serviço contratava pessoas, seja para prestar serviço de atividade meio ou de atividade fim, mas havia ali uma fraude, uma ilegalidade, porque ela só era uma empresa interposta, mas quem atuava plenamente era o tomador de serviço, seja do serviço público, seja do serviço privado. Até hoje você pode encontrar facilmente isso. Até hoje você encontra isso. Então, você precisa entender que antes da Constituição, para aqueles trabalhadores, diante da Constituição de 1988, haverá o vínculo de emprego com esses empregados. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.